Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de fenômenos climáticos ou fenômenos do clima. Uma aula muito importante, visto tudo que está acontecendo no nosso planeta aí. Uma videoaula de geografia para o sexto ano. Bora dar uma olhada então no que nós temos de fenômenos climáticos para o sexto ano. A gente começa falando das habilidades que estão relacionadas a esse material, tá pessoal? Habilidade do sexto ano 03, que é descrever os movimentos do planeta, sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos, e também a habilidade 13 do sexto ano, que é analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática, dando exemplo da ilha de calor e de outros fenômenos climáticos importantes. Galera, você sabe a diferença entre tempo atmosférico e clima atmosférico? Já ouviu falar sobre isso? O que é tempo e o que é clima para a atmosfera? Vamos dar uma olhada nisso daí então. A gente começa falando dessa classificação do tempo atmosférico. O tempo, na verdade, é um estado momentâneo. Isso daqui é muito importante, tá? É o momento da atmosfera em uma localidade. Esse momento varia. Por exemplo, tem até uma imagem aqui, ó, 24 graus, 22 graus, 15 graus, 18 graus. A gente tem diferentes temperaturas para diferentes localidades. O tempo hoje está quente, ensolarado. O tempo hoje está frio, chuvoso. São exemplos de tempo atmosférico. Isso é uma condição momentânea. Isso é muito importante. Uma condição momentânea da atmosfera de um determinado lugar. Onde eu vivo pode estar agora muito quente e em outro lugar onde você vive, que está me ouvindo agora, pode estar muito frio nesse mesmo momento, tá? Isso é o tempo atmosférico, são as condições que a gente tem da atmosfera de um determinado lugar naquele momento, tá bom, pessoal? Por isso a gente fala de classificação do tempo, de previsão do tempo. Tempo é algo momentâneo, que inclusive pode mudar. Você pode amanhecer no seu lugar onde você vive com o tempo frio e aquele tempo ficar quente, o tempo mudar, porque o tempo é uma condição da atmosfera de um local que pode mudar em poucas horas. Já o clima é um pouquinho diferente. O clima é um comportamento padrão da atmosfera, a gente está falando de atmosfera, que se repete ao longo de anos. Então a gente vai ter primavera, verão, outono, inverno, com características diferentes do tempo. O tempo vai se manifestar com um determinado padrão em diferentes momentos ao longo das estações climáticas. Quando tem um padrão para isso, um padrão de comportamento da atmosfera, a gente fala que isso é clima, tá, pessoal? O clima não é algo momentâneo, é algo que vai ser recorrente ao longo do tempo. Um exemplo, em Campinas e São Paulo temos verões quentes e chuvosos. Então, é uma característica do verão, não é uma característica de um dia, de uma localidade, de algumas horas. É uma característica normalmente recorrente no verão de Campinas, que normalmente é quente e chuvoso, independente do dia, tá bom? Então, quando a gente fala de uma coisa mais duradoura, nós falamos de clima, como a atmosfera se comporta naquele clima ao longo daquele período. Normalmente, para a gente classificar um clima, a gente leva um período de 30 anos de observação do tempo ao longo de cada ano, ao longo das estações climáticas. Então é importante entender que o tempo é uma condição momentânea, é como está a atmosfera de um lugar nesse momento e isso muda, pode mudar de uma hora para outra. Já o clima é uma condição da atmosfera ao longo das diferentes estações climáticas, ao longo da observação de muitos anos. Então a gente vai classificar e determinar como é o clima de um lugar a partir dessa observação de décadas, né, de como se comporta nas diferentes estações climáticas o tempo atmosférico. A atmosfera, a gente está falando de atmosfera, é o tempo atmosférico, o clima atmosférico. O que é a atmosfera? Essa palavra vem de atmos, do grego, que significa vapor, e esfaira, que significa esfera. Então, em si, são os gases que nós vamos ter, os vapores que nós temos na nossa esfera, a esfera terrestre. É a camada gasosa. Então, gases que envolvem o nosso planeta, formada principalmente por nitrogênio e oxigênio, são assim, os elementos principais, os gases principais que nós vamos encontrar nessa nossa atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é indispensável, devido principalmente à respiração dos seres vivos. A gente pensa, por exemplo, que nós respiramos o oxigênio, e o oxigênio ele é preponderante, principalmente na troposfera, onde nós estamos, e ele determina, condiciona, né, a vida dos seres vivos, principalmente o ser humano. Isso é muito importante. Ajuda também a controlar a temperatura do planeta. Essas diferentes camadas de gases que nós temos aqui vai determinar
onde vai ser mais quente, onde vai ser mais frio, onde dá para reter mais calor, onde não vai ter tanta retenção de calor, tá, pessoal? Isso também é importante, porque dependendo da característica do gás, ele vai reter mais ou menos calor irradiado pelo Sol. Continuando nisso daí, vamos falar de clima, tá? O clima, que é essa condição ao longo das estações climáticas, depois de muitas décadas que a gente observou como se comporta o tempo, ele é formado por 3 elementos principais. A temperatura, que é a quantidade de calor que a gente vai ter numa porção da atmosfera. Nós temos a pressão atmosférica, que é a força ou o peso do ar que é exercido na superfície da Terra. Pessoal, quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Quanto mais sobe no relevo, menor a pressão atmosférica, tá? Porque o ar ele vai ficando mais disperso, as moléculas de ar, e ela vai exercendo menos pressão. A pressão é maior em lugares mais próximos do nível do mar. Vai subindo na altura do relevo, nós vamos tendo menor pressão atmosférica e, obviamente, essa pressão ela vai fazer diferença para a gente no clima. Outra coisa é a umidade do ar, que é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, muito ligado, inclusive, à chuva. Quando tem muito vapor de água presente na atmosfera, chega um momento que entra em saturação e chove, tá? Então, esses 3 elementos, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar, é o que compõe o que a gente chama de clima. A temperatura, são vários fatores que podem, inclusive, interferir no clima de um local e 2 deles merecem destaque. Na temperatura, a gente vai levar em consideração, são vários fatores que podem determinar a temperatura, tá, galera? Mas latitude e altitude são fundamentais. A latitude é quanto menor. Guarda isso, a latitude, lembra do nosso planeta, ó, nosso planeta tem uma linha do Equador aqui no meio, identificado pelo 0 grau, uma linha horizontal, tá, galera? E essa latitude, ela vai aumentando conforme você vai se aproximando dos polos, vão ter várias linhas aqui ao sul e ao norte da linha do Equador, essas linhas paralelas ali, né, galera? Que vão determinar as latitudes. Então, quanto maior essa latitude, como que eu vou determinar quando ela é maior? Ela vai de 0 a 90 para norte e 0 a 90 graus para sul. Quanto maior esses números, para norte ou para sul, menor a temperatura. Quanto mais baixos esses números, mais próximos da linha do Equador, porque a linha do Equador ela é importante porque essa região é mais ensolarada. Então, quanto menor a latitude, são números menores, estão mais próximos da linha do Equador. Maior vai ser a temperatura porque o raio solar vai incidir diretamente sobre essa região. Isso é muito importante que você entenda, tá, pessoal? Já quando a gente pensa em altitude, altitude é a altura do relevo. Tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos. Então, quanto mais alto, mais frio. Isso é fundamental você entender. Quanto mais alto o relevo, mais frio ele vai ser. Quanto mais baixo, mais quente. E aí, por quê? Porque, pessoal, nós temos as moléculas de ar e de alguns gases que estão presentes na atmosfera que elas têm um peso, né? E elas estão mais próximas do nível do mar, estão mais baixas. Conforme você vai subindo no relevo, o ar vai ficando rarefeito. Esse ar rarefeito prende menos calor. Por prender menos calor, ele vai provocar mais frio. Tem gente que pensa, quanto mais alto, mais próximo de Deus, né? Mais próximo do Sol e tudo mais, então vai ser mais quente. Mas não é essa a lógica não, porque na nossa atmosfera nós temos gases que retêm calor. Então esses gases, predominantemente, eles estão em regiões mais baixas, tá? Vai subindo no relevo, vai ficando mais alto esse relevo, e a gente está falando de altitude do relevo, tá? A gente vai tendo temperaturas menores, tá? Quanto maior a altitude, ou seja, mais alto esse relevo, mais frio vai ser a temperatura. Pode observar que regiões de serra, por exemplo, no território brasileiro, são regiões mais frias. No sul do Brasil, por exemplo, onde pode ter ocorrência de neve, são regiões de serra, Serra Gaúcha, Serra Catarinense. E qualquer estado brasileiro onde você tenha serra, ali você tem regiões mais frias, porque o ar é rarefeito nessas áreas, ou seja, retém menos calor, menos irradiação do Sol. Continuando aí, vamos falar de vento, que é muito importante quando a gente pensa nos fenômenos climáticos, né? O vento em si é o ar em movimento. Sim, esse ar que tem peso, está ligado à pressão atmosférica? Sim, esse ar se move. A pressão atmosférica na Terra, ou seja, o peso do ar, ele não é uniforme e varia de acordo com alguns fatores. E aí a gente tem a rotação da Terra, a Terra está girando de oeste para leste, tá, pessoal? E isso faz ocorrer dias e noites e tudo mais. Essa rotação, esse processo da Terra girar em torno dela mesma, esse fenômeno, vai fazer o ar entrar em movimento, tá? E esse movimento é o que gera vento. O movimento do ar é o que gera vento. A temperatura, sabe? Tem lugares mais quentes, mais frios, a noite é mais fria, o dia é mais quente, tem lugares mais quentes, lugares mais frios. Isso faz o ar também se movimentar
além da altitude, tá, galera? A altitude do relevo também vai fazer com que haja movimentação do ar. Fica ligado aí. E há outros fatores, tá? Que fazem com que o ar entre em movimento e se crie, principalmente o vento. O vento em si é o ar em movimento. E a pressão atmosférica é fundamental, porque ela está ligada a esses fatores. A altitude, quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Isso vai fazer essa diferenciação de altitude, de temperatura. Onde está mais quente, você vai criar zonas de alta e de baixa pressão atmosférica, de acordo com a temperatura. Também vai ser importante para o ar se mover. Essa diferença de pressão provoca a circulação atmosférica, ou seja, provoca o ar, faz o ar ficar em movimento. Massas de ar. A gente não vai adentrar muito dentro desse fenômeno das massas de ar, mas em si vamos passar por cima para você poder entender de maneira geral, tá? As massas de ar são porções individualizadas de ar. Sim, é ar em movimento também, em grandes porções. Só que eles apresentam características próprias de temperatura e de umidade. E essas características de temperatura e umidade estão diretamente ligadas ao lugar onde elas se originam. Vamos dar aqui o exemplo do território brasileiro. No território brasileiro, elas vão se deslocar e, ao se deslocar, elas vão perdendo as características originais que elas têm. Elas influenciam diretamente o clima por onde passam. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. A gente tem 5 grandes massas de ar que atuam no território brasileiro. Observe aqui que a cor até é importante e essas letrinhas aqui como MEC, MEA, MTC, MTA e MPA são abreviações do nome delas, tá? Aqui do lado você vê a legenda Equatorial Atlântica, Equatorial Continental, Tropical Atlântico, Tropical Continental, Polar Atlântico. São as massas de ar. Ó. A massa de ar equatorial continental, você vê que ela acontece dentro do continente, tá? Ela é quente e úmida porque ela está sobre uma região de floresta, de grandes rios amazônicos e está numa região, aqui ó, a linha do Equador aqui ó, de muita insolação. Então, por onde ela passar, ela vai levar muito calor e muita umidade. São características dela. Então, vai haver chuva, mas vai continuar muito quente por onde ela passar. Tá vendo as setinhas que indicam em que direções, né, ela vai? Já a massa equatorial atlântica. Atlântica porque, galera, tá aqui, ó, Oceano Atlântico, tá vendo aqui em cima? O Oceano Atlântico tá aqui, ela é formada sobre o Oceano Atlântico, mas vai atuar no litoral brasileiro, adentrando algumas regiões do norte e nordeste do Brasil. Tá vendo como é Belém, capital ali do Pará. Ela também é quente e úmida, porque ela se forma numa região muito quente, muita insolação, linha do Equador ali, tá, galera? E uma região úmida porque é sobre o mar, né? E aí, nessa característica que está no oceano, com muito calor sob o oceano, muita evaporação, então ela vai trazer muito calor e muita chuva. A gente tem 2 massas tropicais atuando sobre o território brasileiro. Tropical porque aqui, ó, tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? Aqui é o trópico de Capricórnio, pessoal, que tá cortando o território brasileiro. Esse trópico, ele vai ter a existência, a formação, vai permitir a formação de 2 massas de ar. A massa de ar tropical continental, gente, ela é a única que é seca no nosso território, tá? Ela é quente e seca. Ela se forma aqui, ó, nos vizinhos brasileiros, em países vizinhos ao Brasil, mas vai adentrar o território brasileiro. E ela vai levar muito calor e muito calor. Ela não leva chuva, ela é quente e seca, tá? Então, quando você tem aquelas frentes quentes que ficam semanas sem cair uma gota d'água, com calor insuportável, é porque essa massa de ar está atuando em algumas regiões. Você vê que ela atua no sul do Brasil, ó, pega aqui, ó, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Ela vai adentrar essas regiões e vai trazer muito calor e tempo seco, tá? Tempo firme. Já a massa tropical atlântica, tá aqui, tá vendo? Até atuando ali sobre os ventos alísios que vão trabalhar sobre ela. Ela, como o nome diz, ela é formada no Oceano Atlântico, que tá aqui banhando o território brasileiro, e ela vai despejar muito calor e também muita umidade sobre o litoral brasileiro e parte do interior do Brasil. Então, praticamente todo o litoral do Nordeste, do Sudeste e do Sul brasileiro vai ser influenciado por ela. Ela tem como característica ser quente e úmida, tá? Então ela leva muito calor, mas ela também propicia muitos momentos de chuva. Já a massa polar atlântica, essa daqui talvez seja a mais significativa para a gente, porque ela é a única que é uma massa fria. A massa polar atlântica é a única que é uma massa fria. Observem que é polar, porque ela se forma numa zona polar, na zona polar do sul, aqui sobre a Antártida, e próximo também, dentro do Oceano Atlântico, e vai adentrar o território brasileiro. Percebam, quando ela tem força, ela vai até o norte do Brasil, ó. Ela chega até o norte, ela atua no litoral brasileiro, de sul, sudeste, de nordeste do Brasil, ela vai no centro-oeste. Quando ela tem muita força, ela provoca até um fenômeno que a gente chama de friagem, tá, galera? Que é quando o Brasil inteiro fica com muito frio. Em que momento você acha que ela é mais propícia? Ela é mais forte? Sim. No inverno, tá, galera? O inverno ela tem mais força para atuar sobre o território brasileiro. Na primavera, no verão, no outono, ela não tem tanta força não, mas ela é que provoca a frente fria. Pensou em frente fria e olha só, adentrando o sul do Brasil
e indo para diferentes regiões, está ligado à massa polar atlântica, tá? Vindo do Brasil. Quer saber se vai mudar o tempo na sua região? Dá uma olhada no sul do Brasil, porque as massas de ar, a única massa de ar fria que atua no território brasileiro, ela vai atravessar pelo sul do Brasil, adentrando outras regiões brasileiras quando tem muita força. Vamos pensar também na umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água na atmosfera, tá? Sim, vapor d'água. Ela varia de acordo com a região e também da época do ano, tá? Umidade relativa, a gente vai falar de umidade relativa e umidade absoluta. A umidade absoluta é quando você chega no momento em que vai chover, mas nem sempre está chovendo. Então, existe uma condição de umidade que a gente vai falar relativa a essa porcentagem absoluta de chuva que vai determinar se a gente está próximo ou não dessa chuva, tá? Quando atinge um ponto de saturação, quando chega a 100% de umidade na nossa atmosfera, a gente está nesse lugar chovendo, tá bom? Então, a umidade relativa do ar é a quantidade, a porcentagem que a gente tem de umidade em um determinado lugar. Inclusive, é importante dizer que a umidade, quando ela está muito baixa, a umidade do ar está muito baixa, ela é delicada. Por quê? Porque ela pode trazer problemas relacionados ao sistema respiratório nosso. Principalmente durante o inverno, outono e inverno, a gente tem algumas regiões que chove muito pouco, onde a umidade relativa do ar fica muito baixa. Isso é muito delicado. Precipitação, pessoal. A precipitação pode ocorrer em regiões de baixa temperatura, onde não há fusão do vapor de água. E aí ela vai acontecer na forma de neve no Brasil, normalmente só nas regiões de serra, na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha. Pode acontecer em alguns outros lugares mais altos, mas são fenômenos bem raros. Já o granizo são gotas de água que são levadas a camadas mais frias da atmosfera e se transformam em gelo e vão cair antes de voltar ao estado de água. E a chuva em si ocorre quando a umidade do ar atinge seu ponto de saturação, como eu falei para vocês, e na queda da temperatura atmosférica, provocando a ocorrência da queda dessa água sobre nós, tá bom? Então a precipitação pode ocorrer de 3 formas: neve, granizo ou chuva. A chuva no nosso território brasileiro pode ocorrer de 3 formas: chuva orográfica, e aí você tem aqui, ó, um vento úmido que vai se formar em regiões mais litorâneas e tudo mais, e vai na direção ao continente, mas olha aqui o que acontece. Nós temos aqui uma barreira natural, o relevo. A chuva orográfica é a chuva de relevo. O relevo vai ser uma barreira natural que vai impedir com que as nuvens com umidade passem. Então vai provocar muita chuva nessa região, no pé da montanha, no seu pé da montanha, mas não vai impedir, né, que essa umidade chegue do outro lado. Então nessas regiões onde você tem uma barreira natural, nós temos a chamada chuva orográfica, que é a chuva de relevo. O que determina essa chuva é que a umidade presente nas nuvens não consegue passar por esse relevo. Já a chuva frontal, né, o nome já diz, você vai ter 2 massas de ar, uma massa quente e uma massa fria. E essa massa quente batendo de frente com a massa fria vai trazer a ocorrência de chuva, tá, galera? É uma massa quente, mas também com umidade, e uma massa fria e úmida. E aí, obviamente, você vai ter, no choque dessas 2 massas de ar, uma quente e outra fria, a chuva frontal. Você pega 2 massas de ar com características diferentes, uma batendo de frente com a outra. Normalmente são chuvas até duradouras, tá? Que traz a possibilidade dessa chuva frontal. Já a chuva convectiva tá aqui, ó, o ar quente subindo, fica mais leve, aquecido pelo sol, ele sobe e o ar frio vai descer. Então você tem a subida do ar quente, que está mais leve, e a descida do ar frio, que é mais pesado, de uma maneira muito rápida. E aqui, gente, isso é importante, a formação das nuvens bigorna. Não parece uma bigorna essa nuvem? Essa nuvem é chamada de cúmulos nimbus, né? Aquela chuva pesada de verão que você tem normalmente, ou em algumas outras épocas do ano também, dependendo da região, e que chove muito, mas chove de uma maneira muito rápida e muito intensa, mas é passageira, tá? Então, quando você tem a chuva convectiva, é porque você está num dia extremamente quente, o ar vai subir muito rápido, vai provocar a descida desse ar frio de maneira muito intensa e rápida, vai formar aquelas nuvens negras lá, a gente chama de nuvens cúmulos nimbus, quando ela forma essa bigorna, e aí é chuva pesada, tá, galera? Intensa, mas de maneira rápida também. Para finalizar, a gente vai falar de previsão do tempo rapidamente, pessoal. Hoje, com a ajuda de satélites, muita tecnologia, a gente evoluiu muito da previsão do tempo. Você já viu a previsão do tempo no celular? Previsão do tempo, como a gente está vendo aqui, ó, Rio de Janeiro, máxima de 23 graus, mínima de 13. A gente tem, inclusive, a previsão para diferentes dias, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, outra semana. Isso é importante para a gente, tá? Mas para você, para que serve a previsão do tempo? Será que ela tem algum fundamento? Por exemplo, eu vou viajar no próximo final de semana. Será que é interessante eu saber como vai estar o clima do lugar aonde eu vou? Ou eu vou fazer o plantio porque eu sou agricultor? Será que é interessante eu saber qual é a previsão do tempo para esse momento onde vai ser o meu plantio, onde vai ser a minha colheita?
Gente, é muito importante pensar na previsão do tempo, porque ela traz para a gente uma previsão da temperatura máxima e mínima e as condições de chuva, a quantidade, inclusive, o acumulado de chuva para onde a gente vive, para outros lugares. Então, é fundamental. Quando a gente pensa sobre essa previsão do tempo em países como o nosso, que tem vocação econômica, por exemplo, a agropecuária, ela ajuda, auxilia muito a agropecuária a evitar alguns problemas que podem gerar quebra de produção, que podem diminuir o processo produtivo. Então é importantíssimo pensar nela. Quanto mais dias para frente você quiser saber, menor o grau de precisão. Então, a gente sabe que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem disponível, se você colocar daqui a um mês, provavelmente há um grande grau de erro nessa previsão. Agora, se você colocar daqui a uma semana, daqui a 3 dias, daqui a um dia, a precisão ela é grande. Ela auxilia no dia a dia, em viagem, na agricultura, na pecuária, em diferentes setores para a gente. É muito importante a previsão do tempo, onde pensa no setor econômico e no dia a dia das pessoas, tá bom? E aí, para a gente refletir, para finalizar essa aula, qual a diferença para você entre tempo e clima atmosférico? Diz para mim nos comentários o que você achou. Você sabe a diferença de tempo, o que é tempo atmosférico, o que é clima atmosférico? E outra coisa, explica para mim a importância da previsão do tempo. A previsão do tempo é importante por quê? Para a agricultura, pecuária, para evitar catástrofes naturais, como a gente teve no início desse ano de 2024, no sul do Brasil. Será que a previsão do tempo pode evitar perdas materiais e humanas? Pensa sobre isso e, é claro, pense também, se você gostou dessa aula, em deixar seu like, ativar o sininho das notificações, não sair sem se inscrever. Inscrever é fundamental para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para você poder aprender um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. A gente fica por aqui agradecendo sua audiência e sua paciência e daqui a pouco a gente volta com mais Geografia em Pauta para você. Obrigado e até a próxima.